Bom dia especial à minha querida Paloma Oliveira, que participa dessa grande família que é a TV Café com Leite. Bom dia, Paloma, seja bem-vinda mais uma vez ao Bom Dia. Obrigado pela participação. O Pedro está com a gente também, do Cariri. Eu fui lá ontem e segui, viu, Pedro? Fui lá ontem. Opa, obrigado. Já segui a página lá, vi o trabalho que você desenvolve aí também, que é maravilhoso, espetacular. Vocês viram a repercussão absurda no YouTube dos cortes da nossa cobertura ontem? Vídeos com mais de 60 mil views, 70 mil views, mostrando a credibilidade de vocês aí do Cariri também. Não sei como é que tá meu som, se tá chegando legal aí, Edson. Tá perfeito, tá ótimo. Bom dia a você. Bom dia. Muito obrigado por ter seguido aí o News Cariri. E ontem nós estávamos conversando a respeito deste lamentável crime, porque a gente vai ficando com medida até um certo momento. Na proporção que as informações elas vão chegando, aí a gente vai ficando indignado. Não dá mais para tratar as coisas ou a coisa da forma como um rapaz, como um rapaz que simplesmente estava apaixonado e não aceitava mais. É um criminoso, bárbaro, que tirou a vida de uma jovem, que tirou um futuro, que interrompeu uma vida de na política e também maltratando seus familiares naquilo que é mais essencial que Deus nos deu, a vida. Sem sombra de dúvida. Então, para ser um criminoso, né? E eu vou dizer para você, a revolta aqui na cidade de Juazeiro, na proporção que as pessoas vão tomando conhecimento dos fatos, a indignação vai tomando conta das pessoas. Ninguém, em ciência aqui em Juazeiro, não aceita de modo algum. Olha, deixa eu dar bom dia mais uma vez à Paloma. Paloma, ontem, quando nós demos aqui em primeira mão no Bom Dia, junto com vocês, a questão das unhas, né? Que ela, na sua autodefesa, ela teria perdido quase todas as suas unhas postiças no intuito de se defender, de lutar ali pela própria vida. Demos também ontem no Bom Dia a questão da morte por asfixia, né? Por estrangulamento, que se confirmou, ainda não se confirmou na possível quebra de vértebra, né, ocasionando a morte, mas então se confirma parte das informações que nós demos ontem aqui, né, Paloma? Bom dia. Inclusive, foram encontrados aí. Está conseguindo me ouvir direito? Pode falar um pouco mais alto, Paloma, pra gente, por gentileza? Consegue me ouvir? Certo. Consegue me ouvir melhor agora? Agora sim. Pronto, exatamente, né? Foi comprovado já que ela foi morta por asfixia. Inclusive, o ponto, né, dela ter se matado já foi totalmente descartado. Pelo fato... Consegue me ouvir bem? Sim. Eu estava falando com a produção. Pode ficar à vontade. Certo. Então, né, justamente pelo fato de que o pescoço do Rickson, ele estava quebrado. Mas o da Yane ainda não foi comprovado, né, constatado que tinha essa lesão, né, da quebra do pescoço. O que, no caso, constata que realmente ela foi morta por asfixia e ele cometeu esse suicídio. Né? A questão das unhas, inclusive, foi encontrado vários arranhões no corpo dele, o que comprova que ela lutou até o fim pela vida dela, né? Infelizmente, veio a morrer, mas ela lutou até o fim, né? Usou das armas que tinha ali no momento, mas infelizmente não conseguiu se defender e teve aí a sua vida precocemente ceifada. Eu vou pedir o Dió só para trocar aqui e inverter as imagens. Estou pedindo isso a Gabi, não sei se ele escutou. Ô Pedro, você me falava sobre a revolta a cada informação que surge, né? A cada aspas, né? A cada atualização. Atualização no caso. Me descreve como é que foi o dia de ontem, o acompanhar de toda essa história. Acredito eu que a imprensa a todo momento busca por novas informações, até porque, acredito eu, me corrija se eu estiver errado, né? A Yane Brena, ela não passa a ser só mais a irmã do Yuri, e na verdade ela passa a ser a irmã de todos os cidadãos de Juazeiro do Norte. Ela passa a ser filha de cada pai, de cada mãe que enxergou nesse caso, né, uma filha que teve a sua vida ceifada, né, covardemente.
Olha, Edson, suas palavras refletem muito bem o que está acontecendo aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Se você me permite, eu tenho uma filha de 22 anos, de nome Gabriela, que está se formando agora, pensando em ter um futuro melhor. E como pai, eu me coloco no lugar dela. Corações dilacerados aqui em Juazeiro, desde a última sexta-feira, tão logo as pessoas tomaram conhecimento deste triste fato, por um irresponsável, por uma pessoa que queria que ela tivesse manter os seus vícios, seus desejos de esporte, de vaquejada. Isso é para quem pode, isso não é amor. Isso é covardia, isso é falta de respeito, isso é falta de humanidade. Ele não pensou, para você ter uma ideia, nem sequer na própria mãe dele, que está se recuperando de uma cirurgia finíssima lá na capital cearense. Então, por aí você tira o grau de maldade, a falta de responsabilidade que esse rapaz teve, para mim não falar aqui outras coisas, até porque o horário não permite, e pelo próprio selo que tem a emissora para com os seus telespectadores, mas nos deixa indignado. Olha, e com um detalhe, viu, Pedro e Paloma, com um detalhe. Não é essa história que o amor cega, que a paixão doentia cega, não. Ela revela, muitas vezes, a sua essência. Ela revela a essência de um assassino, ela revela a essência de um crápula, para não dizer outra coisa. Ela revela a pior essência do ser humano. E nesse caso, ela foi revelada da pior forma possível. Ontem eu tive uma informação, ontem à tarde ainda, que familiares muito próximos a Yane descobriram que aquela narrativa que a gente estava construindo ontem aqui, de que ele teria ligado para acertar as coisas, para ficar tudo bem, ela teria declinado essa informação para uma amiga, que naquele dia, na quinta-feira à noite, iria acertar tudo com o seu assassino, infelizmente, né? Esse covarde. E essa narrativa começa a ganhar cada vez mais força, né, Paloma? Exatamente, né? A Yane havia terminado o relacionamento no último dia 26 de fevereiro e... Consegue me ouvir bem? Sim. A Yane havia terminado esse relacionamento no dia 26 de fevereiro e o Rickson marcou, né, esse encontro. Ele retornou aqui para Juazeiro do Norte e mesmo, né, ele foi premeditado, ele já tinha a intenção de fazer mal a Yane. Inclusive, esse relacionamento era bastante atribulado, entre várias idas e voltas. Então, a Yane já estava insatisfeita com o relacionamento. E não é algo que foi repentino, né? Ele já vinha tendo esse de importunação. É tanto que ela tinha terminado o relacionamento. Porque isso ela já tinha visto que não tinha mais perspectiva para aquele relacionamento, mais saudável. E mesmo tendo colocado um fim, infelizmente teve essa tragédia. Por isso, ô Pedro, que eu não acredito, sinceramente, com toda a experiência de mais de 20 anos cobrindo casos na televisão, sobre casos horripilantes no Brasil inteiro, eu particularmente acredito que o Kilson também não deva acreditar, de um crime no calor da emoção. Para mim está muito claro e muito óbvio da preparação, né, do planejamento. Ele já foi certo que se ela não ficasse com ele a mataria. Tanto é como Pedro trouxe essa informação ontem, que há alguns dias atrás ele teria tentado, né, uma arma de fogo, de adquirir uma arma de fogo, já com essa clara intenção, não conseguindo cometer um dos piores feminicídios da história do Ceará, né, Pedro? É verdade. Antes me permita aqui mandar um bom dia para a Paloma e para o Kilson, viu, Edson? Fique à vontade. Bom dia, Pedro. Um abraço, bom dia, Paloma. Aí. Olha, as narrativas, né, através dos laudos cadavéricos que já foram apresentados, que esses laudos serão incorporados agora ao inquérito policial, que está sendo conduzido pela delegada doutora Suerda Bezerra, aqui em Juazeiro do Norte, da DDM, Delegacia da Mulher, mostra isso. As narrativas dessas testemunhas, das pessoas próximas ao casal, já trazia essas informações. Ela não queria mais ficar com ele. Ele tinha premeditou a morte da doutora Yane, né? Ele tentou comprar uma arma,
Há uma informação também, Edson, que ele deixou uma carta. Só que até agora ninguém falou nesta carta, se realmente ela existe, se ela não existe. É uma informação nova, né? Tem uma carta aí que dizem que ele deixou, explicando o motivo, que se não fosse dele, não seria de mais ninguém. Ora, cara, pelo amor de Deus, não vamos aqui querer criar cortina de fumaça em cima de uma pessoa que premeditou um crime, se aproveitou de uma pessoa que não dispensaria, não deixaria de falar com ninguém, até pelo respeito, pela índole dela, sempre aberta a conversar. Imagine por ele. Olha, eu quero conversar com você para ver essa possibilidade. Acho que ela nunca, ninguém pensa isso, ninguém acreditava que isso fosse acontecer. Bater, espancar, estrangular, morte por asfixia, entendeu? Que amor é esse? Agora eu pergunto para você, me falou que você que é pai. Eu sou pai, você que é mãe. Como é que a mãe e o pai e o irmão, o Yuri, o Ebinho, a dona Márcia, salvo engano, como é que essas pessoas, quando tomam conhecimento desses fatos, como é que elas vão digerir essas informações? Como é que está o pensamento dessa mãe, imaginando uma menina jovem nas mãos de um canalha, não é porque morreu que é santo, para mim não tem essa, entendeu? Então, não dá, imagine a dor que as pessoas estão passando. E aqui, eu fiz questão de a gente tratar desse assunto ainda no dia de hoje, Gilson e Paloma e Pedro, e eu queria falar em específico com a Paloma, que é uma mulher jovem, não é? Uma grande jornalista, que tem um futuro promissor pela frente, e é sobre isso. Amanhã é o Dia Internacional das Mulheres. E aqui, de forma muito didática, de como prestação de serviço, assim como tem que ser feito a comunicação, a boa comunicação, o bom jornalismo, é de alertar cada vez mais as mulheres e os pais. De a cada primeiro sinal, aquele primeiro sinal, qualquer que seja, um grito, não é? Uma ameaça, um aperto no braço, estes são os primeiros sinais de um canalha opressor, são os primeiros sinais de um machista convicto, covarde, não é? De um... Não tem nem adjetivos para esse tipo de gente, porque eu sou pai de menina, Paloma. E a gente consegue até determinado momento na vida, como pai e como mãe, de proteger os nossos filhos dentro das quatro paredes da nossa casa. A partir do momento que ela começa a se relacionar com o mundo, você começa a se relacionar com gente, a gente perde esse poder. E você não tem ideia do quanto é dolorido para um pai ou para uma mãe ver uma lágrima de um filho. Você imagina o que é doloroso para o pai e para a mãe ver o corpo de uma filha num caixão, onde você sequer teve a oportunidade de dar a sua vida para defender a vida da sua filha. De dar a sua vida para defender a vida de quem você sempre protegeu a vida inteira, que acordou cedo, que trabalhou, que batalhou para pagar os melhores colégios, para oportunizar as melhores oportunidades da vida, e de repente, no piscar de olhos, na bondade que você ensinou aos seus filhos, de dizer assim, vou dar pelo menos a chance de ele se despedir, de ele se explicar, de ele se defender, porque eu tenho um bom coração. E aí, Paloma, de repente, ele faz o que fez. E é importante, nas vésperas do Dia Internacional das Mulheres, a gente alertar sobre isso, né, Paloma? Exatamente. É importante, né, que as mulheres e as famílias também não venham fechar os olhos para os sinais. Muitas vezes, por uma dependência emocional, por uma dependência financeira, muitas mulheres se submetem a esse tipo de situação. Em alguns momentos até achando que não consegue algo melhor, né? E isso acaba sendo uma utopia, uma mentira. Não se deve acreditar, né, que aquele camarada que está ali agredindo constantemente, olha essa imagem, volta aí, olha essa imagem não aí, vai fazer olha essa imagem aí, Paloma, olha essa imagem, né? Isso aí é demônio em pele de anjo, né? Ou trajado de anjo, beijando a mão na mulher que logo depois ele iria assassinar, Pedro. As famílias, Gilson, Pedro e Paloma, às vésperas do Dia Internacional das Mulheres, isso tem que ser feito. A dependência emocional é um fator importante que a gente tem que esclarecer cada vez mais. A dependência financeira, a gente tem que esclarecer sobre isso. E as mulheres, elas têm que gritar, elas têm que falar. Não é vergonhoso pedir ajuda, Pedro. Não é. Existem E aqui meios. eu quero aproveitar esse gancho seu e da Paloma para chamar a atenção das mulheres.
quando você for ameaçada, quando você, qualquer maneira, de qualquer forma, como você bem colocou, qualquer manchinha é um sinal, é um indicador que a coisa não vai bem. Quando você chegar na delegacia, ou você saber que você for fazer um BO, fazer uma denúncia, não retire essa queixa porque você precisa dele. Porque você depende dele, porque ele é o pai dos teus filhos. O pai dos teus filhos, ele pode estar armando um crime para você que vai tirar você de vez da vida dos seus filhos. E você colocou muito bem, não é vergonha pedir ajuda. Não. E aí a gente pede também à sociedade que vocês denunciem, pode denunciar, procura a polícia, procura os órgãos competentes. Você não pode deixar que nossos jovens, as nossas mulheres sejam assim, tiradas do nosso convívio com tanta brutalidade, com tanta falta de respeito. Essas mãos beijadas, essas mãos elas foram formadas para salvar vidas, para salvar vidas. E que ele acabou interrompendo. Até isso ele fez. Eu estou vestido de verde hoje, Edson, se você me permite, fica à vontade, é porque eu tenho esperança que a coisa possa melhorar. Que as autoridades abram os olhos, que nossas leis deixem de ser brandas. O verde que eu estou vestindo hoje é sinal de esperança, é de respeito, é de luta ao lado das mulheres. É isso que eu desejo, é isso que eu quero, não só para minha família, para minha esposa, para minha filha, para minhas irmãs, mas para todas as mulheres do mundo. Isso é um gênero, isso é o que está acontecendo aqui em Juazeiro, uma carnificina aqui na região do Cariri. Olha, foram 22 mulheres no ano passado, viu, Edson? Só para me encerrar, foram 22 mulheres no ano passado e 5 só esse ano. Eu estava lendo sobre isso, alguns dados, e me espantou muito que só a região do Cariri, de 2015 para cá, foram mais de 23 mil Marias da Penha. É verdade. Assim, são números estratosféricos. São 23 mil casos de Maria da Penha só na região do Cariri. Isso remete... É uma discussão, Paloma, Kilson e Pedro, muito mais ampla. Isso é cultural, isso é entranhado, né? Do gritar, porque agredir não é só bater. Agredir é humilhar a mulher, agredir são palavras de baixo calão. Às vezes, verbal, né? Kilson, eu me pergunto se eu estou sendo um bom pai ou um mau pai de tanto proteger a minha filha, sabe, desse mundo. Porque quanto mais eu vejo o mundo que a gente vive hoje, mais eu temo que possa acontecer com a minha filha. Às vezes a gente passa do ponto, muitas vezes, de super proteção. Mas o amor, Yeltsin, nunca é demais. Mas não é porque o pai é ruim, o pai é... Não, é porque... Peque por excesso. Eu prefiro pecar por excesso do que por omissão. Verdade. Eu particularmente. É um caso ainda que deve repercutir muito. Eu queria pedir encarecidamente tanto a Paloma da TV Café com Café com Leite. Café News, da afiliada da Rede Meu Norte, ao Pedro do News Cariri News, que por favor ainda nessa semana, se puderem voltar aqui ao Bom Dia, para que a gente atualize todos os dados, né, para que se novas informações surgirem, para que a gente possa trazer, já que a gente tem acompanhado todo esse trâmite, para que a gente possa trazer mais informações para os nossos telespectadores, tá bom? Eu agradeço a atenção, um abraço para você, viu? Um abraço para o Kilson, para a Paloma, para a Gabriela aí da produção. Me coloco à inteira disposição. Vocês têm aqui em Juazeiro agora um parceiro, e sempre que precisar e que eu puder também participar, estarei de braços abertos a atendê-los. Aí fica aqui o meu respeito à família mais uma vez, e o verde é da esperança. Gente, é que nem você falou, essa cultura ela tem que mudar urgente. Vamos para cima, se Deus quiser, vai dar certo. Um abraço. Paloma, desde já um feliz Dia Internacional das Mulheres, que acontece amanhã, para as mulheres do Pedro aí também, da família dele. Obrigado, viu? Deixa eu me despedir da Paloma.